pessoal, estou gravando uma série de entrevistas com profissionais do mercado e hoje o nosso papo é com Michel Lentz. Michel, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Mal. Prazer, prazer. Bom te rever, bom estar aqui. Muito bom mesmo. Me conta, Michel, você está aí como CMO de um grande banco, né, de investimentos, você está também como mentor e advisor. Como é que você concilia todas essas coisas? Olha, eu acho que acaba sendo um processo bastante é, bastante integrado, tá? Como é que chega nesse lugar? Com o passar dos anos de carreira, né, a gente começou junto lá atrás, muitos anos atrás, fazendo construção de propriedades e sites, né, e plataformas digitais, né, e a gente vê que hoje, né, depois segui um pouco, indo muito para a parte de comunicação, de publicidade, falando dos produtos e serviços, e a gente entende, enquanto consumidor, que nos últimos anos, cada vez mais, o que efetivamente faz a construção de uma marca é muito menos o que você fala sobre ela, mas o que você efetivamente tira enquanto cliente daquela marca, daquele produto, serviço, como experiência, né? Então a gente entende que não adianta você dizer que o negócio é legal, né, a marca ela dizer, nós somos muito bacanas, ou você, enquanto cliente, tem que entrar lá e dizer, nossa, que coisa bacana. E aí você vai e conta para os seus amigos, né, que eu costumo dizer que o principal indicador que interessa é a recomendação. Seja a recomendação de um colaborador que trabalha dentro do seu grupo, da sua empresa, ou de um cliente, né? Então, a marca ela acaba falando tanto para fora quanto para dentro, mas a partir da verdade dos produtos e serviços. Quando você vai desenvolver bons produtos e serviços, você tem uma questão técnica, evidentemente, né? Boas interfaces, boa tecnologia, boas ideias, mas para que você consiga fazer bons produtos e serviços, você precisa ter uma empresa que, do ponto de vista de cultura e governança, consiga chegar lá. Né? Quando você tem uma má experiência, não quer dizer necessariamente que as pessoas que trabalham naquela empresa são do mal, querem, né, te prejudicar. Né? Então, todo mundo que trabalha enfim, em telecoms, em bancos, enfim, em qualquer área de prestação de serviço em larga escala, sabe que é um grande desafio você efetivamente conseguir fazer a empresa funcionar. E não é só fazer o site bonito ou o aplicativo bonito, é você ter uma cultura e uma governança que permitam isso. Então, tanto o advisory de empresas, quanto um trabalho hoje como responsável por marca dentro do banco, passam pelo mesmo entendimento, que é tentar trabalhar, claro, o que a gente vai colocar no mercado, mas principalmente como a empresa funciona, como é que ela se organiza para que ela tenha capacidade, do ponto de vista de cultura e de governança, para colocar bons produtos na rua. Então, é um trabalho de construção. Quando eu estou falando de advisory de empresas, a gente normalmente está falando de empresas menores. Hoje é o tipo de, né, não são conselhos, são empresas normalmente ainda embrionárias em startups, onde a gente tenta ajudar a empresa a que ela se organize do ponto de vista de cultura, né, claro, consiga colocar bons produtos e serviços na rua, e quando você está falando de uma grande organização é a mesma coisa. Né? Então, é muito interessante poder atuar junto do grupo, né, de executivos, na partnership, como a gente estruturou no banco, para ajudar nesta construção de uma empresa bastante grande, que já somos mais de 1.000 colaboradores, para conseguir fazer esse bicho funcionar e colocar bons produtos e serviços na rua, e, no limite, entregar a marca que a gente quer. Não é sobre o logotipo bonito, é sobre a boa experiência dos nossos clientes. Né? Não, fantástico. Você tem uma experiência enorme aí também na área de comunicação, de marketing, né? Extremamente criativo. Eu lembro quando a gente se conheceu ali na DM9, acho que foi até no século passado, faz muito tempo, e você era do Rio, né? Um profissional super renomado, veio para São Paulo, e nós tivemos uma reunião ali no 36º andar, ali na cobertura, né? E tinha uma vista para Marginal Pinheiros ali, para Interlagos, aí eu até comentei e falei, nossa, Michel, que vista, né? E você, como um bom carioca, educado, criativo, respondeu, é alto. Você está aí acostumado com coisas maravilhosas do Rio de Janeiro, né? E assim, eu vi que você tem o café com lente, né? Como é que é o café com lente? Como funciona isso? Então, o café com... Vocês vão desculpar, mas o meu caçula está em casa Pandemia, jogando tá tudo certo. com os amigos online, então ele está aqui liderando a gangue. Olha, o café com lente ele vem um pouco da seguinte coisa, quer dizer, tem duas modalidades, digamos, ou dois tipos de público com o qual eu trabalho. Um são efetivamente empresas, ou normalmente startups que estão iniciando, e a gente aí faz uma conversa,
algumas a gente acaba continuando, né, um trabalho depois de advisor, mas o principal foco tem sido uma doação, digamos, ou um give back, né, assim, algum tipo de devolutiva para mercado, de troca de experiência. Né? Começou um pouco lá no passado com alguns conhecidos ou amigos eventualmente pedindo para, poxa, vamos tomar um café e falar sobre carreira e etc. Eu faço isso com muitos amigos também. A gente tem alguns amigos que a gente diz assim, quem vai falar hoje? Aí, não, hoje eu vou falar. Aí conta, né, o que está vivendo e a gente troca ideia. E eu fui fazer isso também, já que essa demanda ela aparecia de uma forma pontual e não estruturada. Eu disse, poxa, eu estou conectado com tanta gente, né, online, tanto mais gente do que presencial, por que não propor um horário semanal? E aí, hoje eu trabalho com 3 horas por semana, onde a gente efetivamente pode conversar sobre carreira, né, enfim, sobre o mercado de trabalho como um todo. Então é muito gratificante. Comecei a fazer isso em 2018, com 3 horas por semana, então faz uma conta aí, né, mas são aproximadamente 450, 500 conversas diferentes já nesse período. Dificilmente se repete uma conversa. Tem algumas pessoas que voltam a marcar de novo, e eu brinco, olha, não é um coach, não é uma mentoria, é um pouco um café, né, por isso eu acabei batizando de café. E aí, eu disse, mas por que as pessoas não voltam? Eu falei, porque a gente normalmente fala de coisas tão estruturais da vida, meio de planejamento de vida, que a pessoa ela volta, mas ela volta assim 15 anos depois, 20 anos depois, porque a gente costuma falar de coisas muito estruturantes, como efetivamente questão, né, de saúde financeira, saúde física, evidentemente, saúde emocional, coisas que a gente, enquanto está olhando muito carreira, acaba botando de lado. Né? E aí, quando você vai chegando num determinado momento da vida, eu passei dos 50, você começa a dizer, cara, tudo isso é muito importante, mas se você não tiver de olho na sua saúde financeira, na sua saúde emocional e na sua saúde física, a hora que a brincadeira do mercado de carreira acabar, e ela acaba uma hora, né? Enfim, você vou virar gerente, vou virar diretor, vou virar presidente, uma hora que acaba essa brincadeira, né? E por melhor que você seja, não é um problema seu, é uma questão de como o mercado está configurado. Acaba o mercado e a vida segue, né? E a vida segue 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Graças a Deus, a gente com saúde. E como a gente está sempre muito preparado, né? Desde a escola, pequenininho, para o mercado corporativo, portanto, se prepara em quase 20 anos, às vezes, né? Ou 10, 15 anos para o mercado corporativo. Quanto mais cedo a gente começa a pensar sobre como se preparar para o mercado não corporativo, ou para o mundo não corporativo, melhor. Então, muita conversa de carreira vai nesse sentido, assim, né? Eu tenho a sorte, às vezes, de conversar com gente mais jovem. Eu digo, você provavelmente não vai entender o que eu vou te falar agora, mas anota, que um dia você vai lembrar. E, às vezes, tem a oportunidade também de conversar com pessoas já mais da minha geração, onde a gente conversa um pouco sobre essas questões mais estruturantes e menos sobre como é que eu me recoloco no mercado. Eu digo, olha, eu estou olhando aqui o relógio, dada a nossa idade, se você se recolocar, e não é um problema seu, é uma questão de como as organizações estão estruturadas, não vai durar muito mais do que 3 ou 5 anos. Né? Então, tudo bem, vamos lá, vamos pagar boleto, porque pagar boleto é fundamental, mas qual o plano para médio prazo? Qual o plano para esse longo prazo dessa segunda metade de vida aí, até os 85, 90, 95, quiçá 100 anos, né? Observando esses pilares. Então tem sido uma coisa muito gostosa, assim, são sempre conversas muito boas, eu aprendo muito, conheço muita gente, muito bom. Acho que esse ponto que você colocou é muito interessante, né? Partindo aí de um número enorme de conversas, você deve ter ajudado muita gente, né, a poder pensar um pouco fora da caixa, mas você também deve ter tido muita ajuda, né? Porque cada papo, né, você para pensar e dizer, olha, verdade, não tinha identificado ou né, considerado. Então é um crescimento, então você fica cada vez melhor preparado também para continuar ajudando, né? E exatamente, constantemente sendo ajudado. Incrível. Processo super positivo. É muito gratificante, eu realmente gosto muito. Que legal, parabéns. Um belo trabalho. E, Michel, você falou um pouquinho sobre planejamento financeiro, né? Eu tenho entrevistado algumas pessoas, né, que são economistas, advisors e tudo mais. Você tem uma missão aí num banco, né, incrível, né, como CMO, e eu vejo que a gente vive aí, né, nesse momento de pandemia, de juros, a poupança rendendo menos que a inflação, nós nunca tivemos tantas pessoas conectadas, né, com a Bolsa de Valores, nunca tivemos tantos IPOs no mercado,
Como é que você enxerga isso? Que dicas você tem para trazer aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, Maurício, assim, cara, eu acho que a principal questão é a gente, mais do que o planejamento financeiro, para onde é que eu vou investir mais? A questão do investimento, eu não venho no mercado de investimento, né? Enfim, para quem não tem muita familiaridade com a minha bagagem, mas como, né, você já fez a introdução, eu fiquei muitos anos no lado de prestação de serviços, de publicidade, de construção de produtos e serviços digitais. Em setembro do ano passado, eu efetivamente fui começar a trabalhar no banco, e a minha primeira conversa com o pessoal do comitê executivo, né, para quem eu respondo, era: olha, eu não entendo nada de mercado financeiro. E eles disseram: olha, a gente está querendo alguém que não entenda do mercado financeiro, mas que tenha essa concepção de produto e serviço justamente para ajudar a fazer a tradução. Então, a primeira coisa que eu aprendo no momento que eu começo a me familiarizar, hoje eu estou já com 7 ou 8 meses de casa, eu já posso dizer que eu já sei, 5, 9 meses eu já sei como funciona, é que não é tão... apesar de você ter muitos tipos de produtos financeiros, você tem basicamente o médio, o baixo risco, risco moderado e alto risco. Então, não vai mudar muito. Se você vai botar em bolsa, se você vai botar em câmbio, se você vai botar em... Né, vai depender um pouquinho do teu não apetite, mas da tua possibilidade de arriscar, né, em algumas coisas. Claro, tem produtos que são produtos que geram para você uma renda, etc. Mas eu diria que mais do que aprender sobre mercado financeiro, é pensar a vida do ponto de vista de longo prazo, o mais cedo possível, porque o que acaba acontecendo é que quanto mais a gente atrasa esse pensamento de se organizar financeiramente, mais vai sendo, menos tempo você vai tendo para juntar ou para fazer aquela formação de patrimônio, né? Então, qual é o conceito? O conceito é: vamos viver muito tempo. Né, se Deus quiser e não tiver nenhum acidente, nenhuma doença não tratável, a gente vai viver muito tempo. Se você vai viver muito tempo, como é que fica a sua vida no momento em que você para de gerar receita ou para de gerar renda a partir do mercado tradicional? Né? Então, quais são aquelas coisas que vão ou te ajudar a montar um patrimônio rápido, até uma determinada idade, que te permita ficar, eventualmente, 20, 25, 30 anos. Não estou falando de aposentadoria, estou falando de ter saúde financeira, ter tranquilidade para você não ficar dependendo de correr atrás de alguma coisa que te permita pagar o boleto. Né? Então, como é que se faz isso? Quanto mais cedo você fizer, mais começar, menos risco você vai tomar, não vai precisar ter grandes retornos sobre investimento, que na medida que você vai juntando um pouquinho, a hora que você chega com uma determinada idade, você já vai ter isso guardado. Pode ser previdência, tem vários produtos aí que vão te permitir fazer isso, ou mesmo juntar um dinheirinho ali e deixar parado, ainda que a poupança perca da inflação, enfim, ela está nesse momento perdendo a inflação, mas você vai ter outras coisas como renda fixa, né, fundos de CDB, que vão te resolver a vida dessa forma. Tá? Mas o que eu acho que é importante, que eu acho que, para mim, é o principal aprendizado, e isso é um aprendizado que eu tive para a minha vida também, é que a questão da independência financeira, ela não vem como consequência do esforço do trabalho. Esse é um gatilho importante da gente desmontar. A gente vem de um sistema educacional estruturado em cima da meritocracia. O que eu quero dizer com isso? Se você estudar na escola, você passa de ano. Então, o simples fato de você dominar a matéria de português ou de inglês vai te dar uma nota boa e vai te fazer passar de ano. Se você estudar, você vai passar no Enem. E se você passar no Enem, teoricamente, você vai para uma faculdade, e se você entrar na faculdade, teoricamente, você vai entrar no mercado de trabalho. Até aí, tudo bem. Teoricamente, tá? Porque hoje em dia, fazer o Enem, dependendo da área que você for escolher, não garante nenhum tipo de... Né, ou a faculdade não te garante nenhum tipo de emprego, vamos colocar assim. Não vou nem entrar na questão de que as empresas que existem hoje não vão existir daqui a 10 anos, esse é outro assunto. Mas o fato é, se você não mira em como é que esse dinheiro vai vir para a sua vida, como foco, como objetivo, não vem como consequência. Não é que você vai entrar numa empresa e vai crescer na empresa e vai ganhar mais dinheiro e isso vai se resolver ao longo da sua vida. Provavelmente não. Tirando alguns mercados, que são mercados que pagam melhor, né, escritório de advocacia, o mercado financeiro, as agências de publicidade lá atrás pagavam, alguns mercados pagam melhor, e eventualmente, simplesmente sendo um bom executivo, você vai conseguir. Mas a probabilidade para a grande maioria das pessoas é que isso não aconteça. Então não tem como ganhar dinheiro? Tem muita forma de ganhar dinheiro. Se você resolver vender água no sinal, você fica milionário. Não é muito difícil fazer isso, tá? Assim, você, claro, tem o esforço, tem que correr no sinal, etc, etc. Mas a lógica, ela tá ali. Você compra uma garrafa de R$2, vende por 6,
escala, né? O problema é que a gente não se condiciona a fazer isso. A gente se condiciona a achar que com o esforço e o nosso suor, fazendo o nosso trabalho, que aquilo vai vir compulsoriamente como uma recompensa ao longo da vida. Então, eu acho que a principal coisa que a gente tem que ter quando está pensando em planejamento financeiro é fazer uma conta simples, todos os dias, de padaria, todos os anos, de qual é o meu máximo, quanto é que eu vou poder ganhar nesta posição, com esse trabalho, né, nessa empresa, nessa carreira, quanto que isso vai me dar, como é que isso constrói para o meu patrimônio para quando eu tiver 50, 60 anos. Né? Então, isso tem que ser pensado, porque a gente vai no automático achando que vai ter uma solução milagrosa de uma aposentadoria, que vai ter uma solução milagrosa de que a carreira vai se encarregar de nos remunerar adequadamente para a formação de patrimônio. Né? E enquanto você está vivendo e conseguindo pagar boleto de uma forma relativamente confortável, você não está muito preocupado com isso. E aí passam-se os anos, a sua responsabilidade aumenta, você tem 35, 40, 45, 50, 55, e de repente você se vê numa situação de desemprego, não empregabilidade, não é uma questão sua, é uma questão do mercado, você não juntou o dinheiro que você precisava, você está no momento que seus filhos estão na escola, no final do segundo grau, na faculdade, ainda estão em casa, e fica uma situação muito complicada. E não é uma situação porque... E aí você vai entrar em questões como, eu não presto, eu não sei... que é uma das épocas mais tensas, né? Principalmente... Aí não é uma questão, né, na família tradicional, os homens muitas vezes, mas as mulheres também, onde você está numa idade que cuida dos pais, mas cuida dos filhos, tem muita pressão financeira sobre você, e o mercado já não responde da forma como te respondia antes. Por questões até um pouco óbvias, porque as empresas são empresas piramidais, então quanto mais você sobe na empresa, menos vaga você tem, você está num cargo, você não tem tantos lugares para ir, fica mais difícil você conseguir manter o seu emprego, coisas que a gente vê acontecendo por aí. Né? Então, a dica é, quanto antes possível, começar, não necessariamente entender sobre investimento, mas pensar de uma forma sistemática como é que vai organizar a vida financeira ao longo da vida, que isso não vai vir sozinho. Assim como não vai vir sozinho cuidar da saúde, a gente já sabe, você sabe que para cuidar da saúde você tem que se exercitar, então se você ficar sentado na cadeira você não vai ficar fit, né? E aí vem uma outra questão que ela já é um pouco mais pessoal, mas é como é que isso tudo concatena com a tua felicidade, que é uma coisa importante também, porque também é uma outra coisa que você vai aprendendo. Eventualmente você está fit, você tem dinheiro, você está num emprego legal, mas você não está feliz. Né? E aí você diz assim, mas eu achava que se eu arranjasse um emprego, se eu conseguisse o dinheiro, se eu fizesse lá a minha corridinha, que ia estar tudo certo. Aí é com cada um. Sim, sem dúvida. Não, acho que esse é um tema que a gente pode ficar falando durante dias, né? Eu entrevistei, inclusive, alguns profissionais aí que são muito preocupados com o planejamento financeiro, né? Acho que o nome é esse, inclusive. Quanto antes você começar a planejar, melhor. E até mesmo com pouco, porque você cria o hábito, você começa a entender mais, você estuda, né, oportunidades, você começa a definir o que você quer para o seu futuro, como é que você faz para o dinheiro trabalhar por você, gerar renda passiva e etc. E a gente conversou bastante sobre esses assuntos, né, nas outras entrevistas, mas tem um outro ponto, Michel, que eu queria abordar com você, que eu não abordei com outros profissionais, mas que eu acho muito interessante, e acredito que você deve achar também, que é o seguinte, a gente antes tinha aí profissionais que trabalhavam, sei lá, até os 40, 45, 50, 55 e estavam muito bem, né? Você se aposenta e diz, poxa, se a pessoa se aposentar, ela vai fazer o quê, né? Essa história toda. E hoje a gente está numa realidade que as pessoas vivem até os 100 anos, né? Tem 4 avós que viveram até os 96, todos eles. Então a probabilidade, né, da gente chegar lá é enorme. E não dá para pensar em parar aos 60, 65 ou 70, né? A gente vai continuar, né? E acho que esse novo modelo de negócio, né, do mundo, hoje a gente trabalha para qualquer parte do mundo, né, para qualquer país. Você é um profissional no mercado que tem a tua experiência, sua bagagem, teu conhecimento, teu expertise, que você pode continuar desenvolvendo, talvez não no modelo CLT, no modelo PJ, mas num modelo, né, de consultoria, num modelo, sei lá, das redes sociais, né, e tudo mais. Então, eu acredito que também existe um cuidado que nós devemos ter no sentido de sempre nos reinventarmos, né. Eu conversei com um amigo, e ele, inclusive, se aposentou aos 35, né? E aí, estava conversando com ele tá dizendo, não, agora eu vou jogar golfe. Eu falei, cara, mas você joga golfe? Por que você joga golfe, né? Você gosta muito? Ele falou, olha, eu tô aprendendo a gostar, porque é um esporte que quando eu ficar velho eu vou poder jogar,
né? Então ele está pensando agora em cuidar do corpo, né, no futuro. Por quê? Porque tem a questão da felicidade, né, que você citou, que ela é atemporal, né? Existe a questão do planejamento financeiro, existe o cuidado com a saúde, né? Então, eu queria ter a tua percepção, como é que é isso, né, aos teus olhos, o sentido de novas oportunidades de trabalho, tipos de trabalho, como você vê? Não, ótima questão. É isso, né? A gente brinca assim, eu vou me aposentar aos 35 para jogar golfe. Pô, bicho, tu vai jogar golfe 65 anos da sua vida? Tu vai gostar de golfe lá na casa da mãe Joana, né? Pelo Sem amor de Deus. gostar, inclusive. Então a gente brinca que a própria questão da aposentadoria, ela é um conceito que não faz nenhum sentido. Ela fazia sentido quando você viver mais 10 anos depois de aposentado e estava com mal de saúde. Então você se aposenta um pouco porque você não quer, né, ou não tem mais condição e vai viver mais um pouquinho. O mercado ainda está muito colocado, a sociedade está muito montada dessa forma. Cara, a gente tem que inventar coisas. Você, como eu, a gente foi para um mercado que não existia. A gente fez a construção de um mercado que não existia. A gente está inventando empresas, foi entendendo quais eram os modelos de negócio, e a gente durante muitos anos da vida teve que ficar, o que a gente fala hoje das startups, etc., a gente já fazia na área de prestação de serviços, construção de produtos e serviços digitais, enfim, de marketing digital e o que você quiser nessa linha, desde sempre, né? Então a gente acabou tendo já forçosamente que ir inventando o que fazer, né? Criando as nossas próprias oportunidades, porque o mercado não as oferecia, e não era por uma questão de competência, era uma questão de que não tinha nem maturidade ainda para entender o que estava sendo feito, né? Eu imagino que a gente vai seguir de uma certa forma nessa linha. Eu acho que a gente vai né, enquanto profissionais, a gente vai continuar tendo que inventar negócios, né, querendo, mais do que tendo, vai querendo inventar negócios, inventar oportunidades, pensar um pouco quais são esses modelos, né, que fazem sentido, aonde é que você agrega com a tua experiência, como é que você cruza a experiência com energia e juventude das pessoas que estão vindo, né, como é que é essa troca. No banco tem né, enfim, tem o Barreiros e o Conrado, que são dois caras, enfim, devem estar aí com seus 30 e meios, 30 e muitos, né, enfim, talvez se chegaram aos 40, não devem ter chegado ainda, e a gente senta para trocar e é muito gostoso, porque somos todos ali, né, nativos digitais, mas eu tenho aí uma janela de 15, talvez 15 anos a mais do que eles, e a gente fica conversando de uma forma muito empolgada, porque traz a minha experiência, né, e que hoje é uma experiência que tem a senioridade, mas ao mesmo tempo tem a bagagem, o entendimento do que eles falam, né? Mas ao mesmo tempo já estou com a barba branca e já passei por muita coisa que eu consigo antecipar do ponto de vista de problema, ao mesmo tempo que eu entendo a linguagem. E eles também têm as novas conexões, as energias e os novos conceitos. Então, esse matching, que é um matching para algumas culturas muito enraizado, né, de você aproveitar o conhecimento, né, que as pessoas vão angariando ao longo da vida e fazer uma troca disso com o que acontece no dia a dia ou com as coisas mais contemporâneas, é que a gente vai ter que experimentar cada vez mais como sociedade. Na medida que o trabalho pode ser remoto, que você não precisa mais de força física, né, que fica no intelectual, isso vai se tornando mais claro. Eu acho que tem algumas profissões onde isso é muito óbvio, né? A minha mãe é psicanalista, ela está com 80 anos agora, e ela está, desde o início, continuava trabalhando, enfim, ela não parou de clinicar em momento nenhum, mas desde o início da pandemia ela trabalha igual um camelo, né? De manhã, de tarde, de noite, ajudando muita gente de casa, né? Então conseguiu conciliar o fato de estar em casa né, de ter que ficar em casa em função das questões de saúde, mas ao mesmo tempo com o exercício com uma plenitude intelectual, né? E ao mesmo tempo uma bagagem de experiência que nesse segmento, né, de profissional liberal é fundamental, porque se você tem 65, você vai se analisar com alguém de 40, 50, pode até ser que dê, mas é difícil porque a pessoa não vai ter referência para entender o que você tá passando, né? Então são algumas funções na sociedade que eu acho que vão ganhando qualidade na medida que o tempo vai passando e não vão perdendo. Então, que outras funções a gente vai poder entender com uma sociedade que envelhece, que se torna mais madura, né, que vão surgir, que vão ter... O advisory, eu acho que ele passa um pouco por aí, né? Não acho que necessariamente uma coisa que eu não sei se eu vou fazer a vida inteira, em que modelo, mas eu entendo que quando eu junto hoje com empresas mais jovens, e ainda estou aqui nos meus 50, mas às vezes você pega empreendedores de 30, 35, 40, ajuda muito,
porque você já antecipa questões e problemas que eles não sabem que vão ter, né? E você consegue ajudar a pular etapas inteiras, né? Então, eu acho que depois entender que modelo que é esse, são todos modelos de rede, são todos modelos conectados, né? Enfim, então eu não preciso estar fisicamente, presencialmente em lugar nenhum daqui a pouco. Então eu acho que vão aparecer coisas interessantes. A gente vai ter que inventar. Eu acho que passa por aí. Não tem um nome ainda necessário e cada área de expertise é uma área de expertise. Então vamos ter que entender. Né? Fascinante o futuro. Fascinante. E voltando para essa questão do planejamento financeiro, que você citou, e como CEO, CMO do Banco Modal, como é que você enxerga, Michel, essa questão assim na missão do banco, né, no sentido de educar as pessoas, né, no sentido da comunicação? Vocês estão utilizando essa questão do planejamento financeiro na comunicação? Não necessariamente na comunicação, mas sem dúvida nenhuma na estratégia. Tá? Aí, falando um pouco de mercado financeiro, a gente está num momento muito interessante no mercado financeiro. Tá? Então vamos mergulhar um pouquinho nisso. O banco era um lugar de guardar dinheiro, né? As pessoas guardavam dinheiro no banco, tinha inclusive cofre e guardas armados na frente. Acabou essa história, né? A gente não guarda mais dinheiro no banco. Quer dizer, até guarda, mas ele não está fisicamente em lugar nenhum. A gente agora está entrando no universo de carteiras digitais cada vez mais, o WhatsApp entrando nessa história. Então, daqui a pouco, as nossas carteiras, o nosso dinheiro vai estar guardado em uma série de lugares. Agora, em julho, a gente começa a entrar no início da fase do Open Banking, que a partir de qualquer instituição financeira vai te permitir ter uma visão de tudo o que está acontecendo na tua vida financeira. Então, o teu dinheiro do Itaú, o teu dinheiro do Inter, do XP, do Modal, do PicPay, do Mercado Pago, vão estar todos visíveis para você. A transação de um lugar para o outro vai ser praticamente instantânea. Então, o que faz um banco? Porque se você não guarda dinheiro, né, e o dinheiro está em qualquer lugar, os fundos de investimento, as formas de investimento vão ser bastante parecidas e você pode ter, evidentemente, melhorias, né, ganhos significativos de uma forma ou de outra, mas tem um limite, principalmente se você está falando de um perfil mais moderado. Essas instituições, na minha visão, elas vão ser instituições que vão ter que acompanhar as pessoas na sua jornada de vida. Então, é olhar o Maurício, com a idade que ele tem neste momento, o que você precisa do ponto de vista de seguro, do ponto de vista de assessoria, do ponto de vista de produtos financeiros que te auxiliem a sua vida. Né? A CLT, por exemplo, né, que a gente foi regido durante décadas por ela, né, que hoje ela já é minoria e vai ser cada tende a desaparecer, ela é um planejador financeiro compulsório. Porque quando você é um funcionário CLT e você tem o teu fundo de garantia, você está fazendo uma construção de patrimônio. Né? Você tem que compulsoriamente contribuir com a previdência pública, né? O sistema de previdência estatal. Então, se você é mandado embora, você tem uma multa rescisória que, teoricamente, te faz aquele caixa que vai te permitiria fazer uma transição de um trabalho para o outro. Quando você tira isso da mesa, a gente já saiu na prática, né, mas vai sair cada vez mais, como é que isso ajuda as pessoas a se organizarem de forma financeira? Então, hoje o que a gente vê muito forte, Nath Arcuri, que foi, né, parceira do banco desde o início, e uma série de outras pessoas que estão colocando no mercado, as pessoas estão ensinando o beabá da organização financeira. O que você tem que guardar, onde você bota o dinheiro, investe em você primeiro, guarda primeiro, todas aquelas coisas que são conceitos muito simples, que você vai ler em qualquer livro de autoajuda e que não tem nenhum mistério, eles não são naturais para a gente. Inclusive, até porque o sistema educacional, o currículo que a gente tem nas escolas, ainda é um currículo voltado para uma outra realidade, para um outro momento. Então você aprende trigonometria na escola, porque você tem que aprender no primeiro ano do ensino médio, porque você tem que prestar o Enem, mas você não tem o básico de matemática e de organização financeira. Né? Então, as instituições financeiras hoje, os bancos, eles têm muito o papel de simplificar produtos e serviços. Né? Quando a gente fala de educação financeira, passa por esse beabá que a gente está falando, mas também passa para explicar a diferença do que é um crédito privado, né, e do que é efetivamente uma ação de uma companhia, que uma hora você está emprestando dinheiro para aquela empresa, né, que é uma boa pagadora, então você tem eventualmente um excelente retorno em cima de um título de crédito privado, com um risco baixíssimo, né? Só que ninguém conhece, porque não é um negócio que está disponível. Então, como é que eu simplifico e deixo o crédito privado com self-service dentro de uma plataforma, e o cara vai entender que ele está emprestando dinheiro para a Sabesp, para a Eletropaulo ou para a CCR, né? E eu sou o cara que está, na verdade, emprestando dinheiro para a CCR, e a CCR paga, é um AAA, paga muito bem, sempre em dia, com juros
bons. Então, para a CCR é um dinheiro barato e para mim é uma rentabilidade sensacional, porque de repente ela vai me deixar 10, 12% no ano, né, e com uma Selic de 2,5%, 3% a 4%, 5%, então já começa a ter uma composição interessante. Agora, de novo, eu estou falando, ainda que eu estou falando de uma coisa extraordinária, quer dizer, para você ter realmente aquele ganho, que é um ganho financeiro incrível, não vai ser no universo de investimentos, sem tomar muito risco. Então você teria que entrar efetivamente, ser um trader de bolsa para saber, é uma profissão, né? Muita gente hoje vive do trading, inclusive automatizado, com robôs, mas não é uma coisa simples, é uma profissão, e você pode ganhar dinheiro vendendo água no sinal, como eu estava comentando, ou fazendo trading na bolsa. Tá? As instituições financeiras, na medida que elas ficam muito parecidas entre elas voltam para uma questão de qualidade, de credibilidade, né, aquela empresa que te entende, te acompanha e te auxilia na sua vida financeira, nos seus objetivos. É um mercado que a gente está vendo. E é um mercado que, na medida que vem o Open Banking, ele vai se desestruturar da forma como ele foi um dia. Né? É óbvio que você está falando dos gigantes Itaú, Bradesco, Santander, essa turma ela tem todo o fôlego financeiro do mundo para mandar no mercado de uma forma geral, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para o aparecimento de novos challenges, de novos desafiadores. Né? Por isso a gente está vendo tanto banco aparecendo, Nubank, PicPay, próprio Mercado Pago, né? Enfim, tantos, o C6, o Modal, tantos bancos que estão aparecendo nesse momento, olhando para essa reorganização do mercado com oportunidades muito interessantes. E, Michel, como é que você enxerga essa questão desses novos players digitais no segmento financeiro e na internacionalização, né? Porque hoje, você citou, né? Você vai entrar no banco, vai ver todos os seus ativos, não importa onde eles estejam e tudo mais. Só que cada vez mais, né? A gente vive num mundo globalizado, né? As pessoas trabalham para empresas que não necessariamente estão no Brasil, recebem pagamentos, têm que, né, cobrar em outras moedas, recebem outras moedas, fazem transferência, pagam impostos e fazem isso via um PayPal, talvez no futuro vão fazer via um WhatsApp ou via o Google X, né? Como é que você vê os bancos competindo com esses novos players? Bom, de novo, os bancos têm muito fôlego financeiro, né? Principalmente os bancos incumbentes, os que já estão aí, eles têm, enfim, a rigor todo o patrimônio necessário para jogar bem o jogo do ponto de vista financeiro. Então, é uma questão estratégica aí. Quem tem visão estratégica tem uma questão de governança e cultura. Né? Então, eu tenho uma frase que eu gosto de falar que assim, as startups elas são ágeis porque elas são novas ou elas são ágeis porque elas são pequenas? Eu acho que tem as duas coisas, mas principalmente eu diria porque elas são pequenas. Na hora que você começa a botar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 15.000 colaboradores dentro de uma estrutura, vai ficando um pouco mais complicado você fazer esse movimento. Tá? A gente faz reunião quinzenal de gestão, né, de apresentação de resultados, com 2 horas e 45, com 18, 20 pessoas que representam todas as frentes do banco. Né? E é muito complicado sempre você conseguir fazer boas estruturas de gestão e boas reuniões, né? Enfim, porque a gestão ela é uma coisa, a governança ela é uma coisa muito importante quando você começa a ganhar um determinado tamanho. Tá? Então, mesmo os bancos que têm muito dinheiro têm o desafio do seu tamanho. Não é o caso do Modal. O Modal é um banco pequeno, tem 1.000 colaboradores, mas assim, né, você pega um Itaú ou você pega grandes bancos e eles têm as duas coisas, muita gente, muito cliente, muita grana e muito desafio de governança. Então esse é um aspecto, tá? Um aspecto do tamanho da empresa para a sua capacidade. Questões, a gente está falando de criptomoedas, a gente está falando de concorrer ao dólar com bitcoins e com outras criptomoedas, a gente está falando de empresas hoje como Facebook, Apple, Google, né, e a Amazon, que são maiores do que os países, tem mais receita do que o PIB de, sei lá, 80% dos países no mundo. Como é que fica a regulação dos mercados dos bancos centrais do mundo na medida que o Facebook inventa uma moeda? E se o WhatsApp ele é uma carteira, será que eu posso fazer uma transação que é real para a moeda do WhatsApp para dólar?
faz sentido continuar mantendo, imprimindo papel moeda? A política monetária internacional começa a enfrentar um desafio na medida que essas empresas de tecnologia vão avançando, que passa por questões de regulação fiscal, passa por questões tributárias, passa por tudo isso que você está falando. Acho que a gente está vivendo um momento muito interessante. Para trazer para um exemplo muito próximo, né, pós-pandemia, né, após o início da pandemia, a gente está nela ainda, mas quando a gente começa a olhar o que acontece, né, no momento que a gente finalmente conseguir, enfim, vencer essa doença maldita, a gente começa a entrar em questões assim, bom, então a pessoa trabalha com a gente, mas ela não precisa vir para o escritório, porque ela não, né, a princípio está no Brasil, mas como é que fica a questão do ponto? Como é que fica a questão aí que você tem, né, sindicato bancário? Então, se a pessoa está ligada a um determinado CNPJ, de um CNAE, ela tem que estar afiliada ao sindicato. Quais são as regras do sindicato se ela trabalha de casa? Então, você começa a entrar numa série de coisas regulatórias, inclusive, que vão precisar ser atualizadas, né? Então, é isso. Bom, eu trabalhar aqui para a Alemanha, eu posso receber via PayPal, como é que eu pago, etc. Isso, eventualmente, na pessoa física você consegue fazer. Mas quando você começa a falar de grandes instituições, o cara que está nos Estados Unidos é um brasileiro ou indiano? Porque se ele for indiano, ele paga imposto aonde? E está recebendo em que moeda? Isso vai mudar radicalmente em 20 anos. Mas vai assim, em 20 anos eu não consigo nem imaginar o que vai estar acontecendo. Essas mudanças estão acontecendo nesse momento, né, e aí o mercado financeiro, o regulatório, das leis trabalhistas estão todas sendo já se tornando inadequadas, né, e caminhando para uma questão muito desafiadora mesmo de novos modelos e novas invenções enfim, e isso se estende até as questões democráticas, né? Enfim, a gente está vendo aí todo o impacto e a influência dessas grandes plataformas, inclusive na radicalização, na polarização, né? É um momento muito interessante, onde a tecnologia ela já ficou de tal tamanho que ela afeta o globo, não necessariamente por questões poluentes de resíduos, mas por questões comportamentais, né, que tem a ver menos com a possibilidade da tecnologia, mas como o mundo funciona ou funcionava e a sua inadequação para esses novos momentos, né? Já ontem eu estava conversando com um colega, fiz uma entrevista, né, e ele se mudou com a família de São Paulo para Londres. De Londres ele, depois de 2 anos, foi para Malásia, em Kuala Lumpur, e de lá ele foi para o México. Então ele estava recém-chegado no México aí trabalhando, e eu perguntei para ele como é que é essa história de imposto de renda, conta em banco, né, e tudo mais, né, você é um cidadão do mundo, né, aí em Monte Rei. E ele comentou, falou, olha, Maurício, muito, muito complexo, porque assim, na Malásia juros é pecado, né, ele é um país muçulmano, o banco não pode cobrar juros, né, então ele tem serviços atrelados, e ao mesmo tempo você precisa, né? Como é que você faz aí o teu planejamento financeiro, considerando que você não sabe onde você vai estar amanhã, né? E aí eu queria assim, aproveitar aqui como um desafio, né? Colocar assim o teu ponto de vista, como é que você enxerga aí esse nosso futuro mais universal, né? Do profissional prestando serviços nessa nova economia, como você, com a experiência que tem, imagina esse nosso futuro, talvez a curto prazo, pós-pandemia? Olha, eu acho que a gente vai ter um pouco, né, tirando as questões, né, efetivamente de domicílio fiscal, né, vamos colocar que era o assunto logo anterior que a gente estava falando, ou um pouco do exemplo que você citou, tem um dos aspectos que você citou. Eu acho que a gente entra num momento agora onde efetivamente a tua posição geográfica ela é praticamente irrelevante, né? Não tem nenhuma necessidade. Eu, quando voltei ao Rio, né, eu fiquei 15 anos em São Paulo, quando eu voltei ao Rio em 2015, eu já voltei aqui um pouco com essa intenção. Eu abri uma agência aqui no Rio de Janeiro que não era para ser para o mercado carioca, era uma agência já entendendo ali em 2015 que a gente podia trabalhar com reuniões por vídeo. Ainda era um pouco cedo, as pessoas ainda achavam um pouco estranho marcar uma reunião por vídeo, né? Enfim, eu estando no Rio, as pessoas em São Paulo, mas eu também comecei a ver que quem efetivamente estava interessado no tipo de coisa que eu podia oferecer, ou na minha expertise, ou no meu conhecimento,
não estava muito preocupado aonde eu estava. E eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso, né? Amigos que se mudaram para Ilhabela, a gente está indo para o Nordeste, enfim, começa a ter uma questão de descentralização né, e eventualmente um eventual possível desinchaço das grandes metrópoles, entre outras questões que tem só a ver com o trabalho, é onde eu acho que a gente vai poder ter esse mundo muito mais conectado e espalhado, né, do ponto de vista de gel, né, muito mais orientado à tua capacidade, ao teu conhecimento, e muito menos de quem aonde você está, né? Por outro lado, a gente começa a enfrentar outros desafios, que é a obsolescência de uma série de indústrias, né? Enfim, a falta de oportunidade, falta de emprego latente para a sociedade como um todo, a uberização, né, do trabalho, como a gente tem visto, né, que acaba sendo em todas as estruturas de Rappi, iFood, próprio Uber, sem nenhum demérito, tá? Eu não quero entrar aqui numa discussão se as empresas são mais ou não são, porque ao mesmo tempo abre um número de oportunidades muito grandes, mas sai completamente daquele universo que era o universo sindicalizado, onde o trabalhador estava protegido de alguma forma. Em algum momento ficou exagerado isso, mas quando começou não era um exagero, quando a gente começa ali na virada do século XIX para o século XX, realmente era importante, porque não tinha né, limite de horas para as pessoas trabalharem, não tinha idade para as pessoas, então você tinha criança trabalhando exaustão. Então a gente está passando de novo por esse processo, né? Então eu acho que, por um lado, é muito interessante essa fluidez que a gente tem, né, de trabalhar de casa e de você cuida das crianças, faz o almoço e trabalha e faz reunião e entre 1 e 2 da tarde você não tem nada, se dá uma descansada ou nada, 4 voltas na piscina e volta sem nenhum tipo de problema. Por outro lado, isso não é uma regra para a sociedade como um todo, né? Então você vai ter discussões como renda mínima básica universal, tem uma série de coisas que a gente, enquanto sociedade, enquanto planeta, vai precisar se preocupar, porque efetivamente a gente está caminhando cada vez mais para uma automação daquele trabalho, que é o trabalho que sempre serviu para a grande massa, do ponto de vista quantitativo da quantidade de gente no planeta, sem formação, sem skill específico, né, e consegue ter uma elite que trabalha de uma forma muito confortável, vamos combinar. Eu sinto falta do escritório, dos amigos, tá bom, mas o fato é que há essa possibilidade, né, então você acaba tendo essa oportunidade de trabalhar de onde você quiser, etc., mas a gente sabe que é para um número mais reduzido de pessoas e de habilidades que não estão concatenadas com o que está sendo ensinado no ensino básico, né? Aí tem a questão de educação, de formação universitária. Precisa se formar universidade para quê? Para que mais 4 anos? Né? E aí você vai olhar coisas assim, né? Empresas como a Mori, que enfim, novas empresas que estão voltadas para desenvolvimento de produtos digitais hoje em dia, com uma quantidade de vagas absurda aberta e não encontra profissional no mercado, porque não tem gente formada. Tecnologia, e aí você tem um monte de gente saindo, se formando sei lá, em letras, ou em engenharia, ou enfim, desenho industrial, em coisas assim. Desenho industrial, especificamente, você pode ainda para UX, UI, mas que não tem aplicação no mercado. Né? Então, tem uma urgência da gente concatenar o que é a formação com o que é a necessidade de mercado. O nosso handicap de engenheiros no Brasil é absurdo. Nosso handicap de profissionais de desenho de produtos e serviços digitais é absurdo. E você todo dia vê alguém no Facebook, no LinkedIn, procurando trabalho, e a pessoa não está conseguindo trabalho de um lado, e aí eu faço as duas coisas assim, eu dou um share na pessoa procurando trabalho e dou um share na outra empresa que está com 17 vagas abertas há 2 meses, e ela não consegue preencher, com salários excelentes, entendeu? E ela não consegue preencher. Então, eu acho que a gente está num momento de dissonância enquanto sociedade, que a gente vai precisar, que é natural, porque foi uma evolução muito rápida em 25, 30 anos, né, e a gente não evolui nessa velocidade, mas a gente provavelmente vai estar num outro lugar em 20 anos, espero eu, melhor, mais positivo, com adaptações da gente enquanto país, enquanto lei, enquanto planeta, que deem conta do que mudou, porque mudou muita coisa e a gente está agora num descompasso e numa dissonância entre o que a gente tem de realidade e o que, né, enfim, o que se apresenta como oportunidade para as pessoas. É um desafio, uma situação, isso gera tensões, isso gera conflito, isso gera polarização, não é uma coisa tranquila de lidar na medida que você tem tantos jovens sem oportunidade, né, enfim, você tem é uma coisa urgente, eu diria, né, mas
olhando do lado positivo e do lado mais otimista, entendo que é um processo histórico, né? E enquanto evolução histórica, acho que a gente vai estar num lugar melhor daqui a pouco, sim. Mas agora é uma hora de mexer nisso tudo. Sim, sim. Não, e acho que a sociedade, né, como você bem colocou, está se mexendo muito, né, tentando também acompanhar, né, essa mudança, porque cada vez a mudança acontece num espaço menor de tempo. E eu vejo assim todos os processos também de inclusão, né, de diversidade que nós estamos vivendo, que são muito importantes. Eu até estava vendo alguns movimentos aqui de considerando diversidade mais de 50, né? Então eu falei, opa, vou entrar aqui já com diversidade, né? Porque é uma sociedade que vive mais, é uma sociedade que precisa estender trabalho, que ela precisa incluir, né, outros povos, a África aí com o maior potencial de crescimento, desenvolvimento, né? No mundo para os próximos 20 anos. Então, vai ser certamente um mundo muito diferente do que a gente tem hoje, né? Mas, Michel, super obrigado. Assim, é sempre incrível conversar contigo. Agradeço o teu tempo e o papo acho que vai ajudar bastante gente. Uma última pergunta: como é que faz para ter a dádiva aí de participar do Café com Lente? Cara, enfim, Maurício, muito obrigado pelo convite. Foi sempre um prazer falar contigo, muito bom te reencontrar. O Café com Lente está no meu site, disponível, é só fazer agendamento, é lente.digital, não tem .com, não tem .br, lente.digital, LNT, né, como é o meu nome, sem o E no final. E às vezes a gente agenda aí com no máximo 60 dias, então se por acaso chegar lá e não tiver nada disponível, volta na semana que vem. Na semana seguinte, que provavelmente vai abrir algum tipo de horário, a gente vai abrindo sempre com janela de 60 dias, então é fácil, é só chegar lá. Ou me cata no LinkedIn, em algum lugar, e eu dou o caminho das pedras. Boa, fica a dica. Tá bom.